Que todos sejam bem-vindos a esta casa, acolhedores, irmãos em Cristo. E meu cordial bom dia e meu grande abraço a todos vocês que aqui se encontram na matéria, vivenciando fortemente a esse momento e compartilhando a paz interior. E para todos aqueles que estão nas redes sociais também, nos leva um grande abraço e um grande aprendizado do estudo, que tudo é um estudo para nós, um grande aprendizado esse de hoje. Então vamos nos tranquilizar o nosso pensamento e nos mantemos aqui fortemente no amor divino e da esperança. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos, concentrando para reaprender a nossa caminhada ao dia de hoje. Deixamos as preocupações, Senhor. Sejamos grandiosos no grande ensinamento. Sejamos pacientes com nós mesmos. Somos ombreiros do Senhor. Graças a Deus. E agora eu vou passar para Pamela para ler um minuto de sabedoria. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui vivendo no século da luz. Não deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreender alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conformem com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres, e só seremos quando raciocinarmos livremente. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E o palestrante para o dia de hoje, nosso irmão Daniel, que traz um tema e diz assim: segue-me. Foi quando Jesus chamou os primeiros discípulos e ainda continua chamando-nos para o grande aprendizado do amor. E agora a leitura do Evangelho. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20. Os ombreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas a centuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas aí daqueles que, por suas dimensões, terão retardada a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no mutilhão. Eles gritarão: graças, graças. Mas o Senhor lhe dirá: por que pedistes graças? Que vós não tivesse piedade de vossos irmãos? E que recusaste lhe estender as mãos? Vós que esmagaste os fracos em lugar de sustentar. Por que pedistes graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra, e na satisfação do vosso orgulho, já recebeste vossa recompensa. Tal é como a pretendeste. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido a recompensa da terra.
Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que o o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuaram diante de sua tarefa, que foi confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. De Espírito e Verdade, Paris, 1862. Isso daí. E agora vou passando a palavra para o palestrante Daniel, trabalhando sobre este assunto. Segue-me. Fica à vontade, Júnior. Bom dia. É uma alegria estar aqui, mas primeiro eu vou pedir licença para ficar em pé, para falar daqui, que daí fica melhor, né? Então é uma alegria para mim estar aqui, nesta casa, que é uma família, né? Onde todos nós que somos irmãos caminhamos juntos, uns ajudando aos outros, né? Não coincidente o nome, Irmãos em Cristo, né? Mas estamos aqui porque nós temos um mesmo ideal, não somente um ideal doutrinário, que é o ideal da doutrina espírita, mas muito mais do que um ideal, uma vida, né? Então, quando nós começamos o nosso processo de caminhada com pessoas que se entendem, buscam entender seu lugar no mundo, né, e entender quem é, o que faz, por que está aqui, por que existe, a gente entende que estamos sempre em busca de um sentido. E independente dos caminhos que a gente seguiu, independente dos caminhos que a gente trilhou, no momento determinado a gente vai de fato encontrar esse caminho e vai, mesmo que venham as dificuldades e as provações, a gente vai encontrar a maneira certa para seguir. E quando, antes de começar a doutrina espírita, eu escutava muito isso, né? De dizer assim: nossa, você não veio hoje por acaso, né? Você não está aqui por acaso, né? Você está aqui, eu escutava muito no grupo de oração quando eu frequentava, né? Na minha antiga experiência na Igreja Católica, quando diziam assim para mim: você não veio aqui por acaso, né? Deus reservou esse momento para você estar aqui. E aí, depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, que a gente começa a entender que nada de fato é por acaso, a gente entende que existe um dia certo, um momento certo, situações certas para a gente escutar uma palavra que venha nos alimentar. E aí, eu começo esse momento de diálogo com vocês dizendo isso. Quando nós nos reunimos no Centro Espírita, no estudo do Evangelho em nossa casa, nós somos alimentados pelo Evangelho de Jesus, que nos reúne e nos ajuda a seguir mais firmes, né, na nossa caminhada. Nós sabemos que por estar aqui na Terra e estar vivendo as experiências que nós estamos vivendo, muitas dessas experiências elas são tidas como provas e expiações. São como que degraus de uma escada que a gente precisa subir para a gente se elevar cada vez mais. Então nada é por acaso. Nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, nenhuma prova, né, que mesmo que a gente não entenda e que muitas vezes faça a gente derramar lágrimas, faça a gente sofrer, mas nada é por acaso, tudo tem um propósito, e quando a gente vive bem esse processo, esse propósito ele nos leva a atingir o ideal, que é o de nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e aí, de fato, viver o que a gente chama de seguimento do Cristo. Então nós, ao escutarmos o Evangelho de Jesus, nós somos alimentados em nosso espírito, porque como nós estamos no mundo e nós somos pessoas encarnadas, mas lembrando que nós estamos provisoriamente aqui e estamos nos preparando para viver a vida em abundância, que é a vida do Espírito, liberta de toda carnalidade, né, do corpo, da matéria. Só que, claro, esse processo é um processo longo e difícil, né? A gente então se sente mais confortável quando a gente escuta o Evangelho de Jesus, escuta aquilo que Jesus tem a nos ensinar, e a gente, portanto, começa a melhorar quando coloca
a pôr em prática aquilo que Jesus nos ensina. É interessante a gente recordar algumas coisas nesse início de conversa, né? É saber que nós, se não estamos aqui por acaso e nós acreditamos que Deus cuida de nós, Deus, Pai, Criador de todas as coisas, nosso Criador, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida. E um dos sinais mais visíveis que Deus nos deu para mostrar que cuida de nós é quando Ele envia Jesus à terra, confiando a Jesus a missão de iluminar todos os homens que aqui habitam. Então Jesus, recebendo essa missão de Deus Pai, vem à terra para iluminar todos os homens em suas trevas. Nós sabemos que nossa vida não é fácil. Nós sabemos que a caminhada que nós fazemos, ela também não é fácil. Muitas vezes, e nós sabemos disso porque todos nós passamos por esse processo de autoiluminação, a gente sabe que não há só o bem em nós. Não há só o bem em nosso coração. Basta a gente olhar para a nossa personalidade, a forma como a gente age com os outros, a forma como a gente se comporta com os outros, a forma como a gente reage às situações. Quando a gente percebe que há muita coisa que precisa ser melhorado, é porque de fato nós estamos precisando caminhar em alguns momentos até um pouquinho mais acelerado para atingir esse ideal. Então Jesus, vindo ao mundo, vindo à terra para cumprir essa missão que o Pai confiou a Ele, Jesus vem nos ensinar que nós estamos aqui, agora, na nossa família, com os nossos familiares, com as pessoas que nos rodeiam, no trabalho em que nós estamos, e nós não estamos nesses lugares, nesses ambientes e com essas pessoas por acaso. Porque nos foi dada a oportunidade da gente, em meio a todas essas situações, lembrar quem a gente é. Porque muitas vezes, por conta do sofrimento, por conta das dificuldades, das escolhas que nós fizemos anteriormente, no passado, nas vidas anteriores e até mesmo nessa vida, nós esquecemos algo que seria essencial e que muitas vezes resolveria muitos dos nossos problemas, ou pelo menos resolveria muitos dos nossos sofrimentos. O que seria isso? Seria a gente lembrar que nós somos filhos de Deus. Os erros, as faltas, muitas vezes fazem a gente esquecer disso. Nós somos filhos de Deus. Deus cuida de nós e Ele está conosco. Só que Deus, ao cuidar de nós, é muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? Porque, por exemplo, se a gente olha para o passado, nas tradições religiosas antigas, muitas pessoas viam Deus como alguém que batalhava, como alguém que guerreava, como alguém que era, vamos dizer assim, valente, como que Deus era um pai que castigava aqueles que desrespeitavam Ele. Mas o Pai revela para nós uma outra face de sua identidade, através de Jesus Cristo, que é a face de Pai amoroso, de Pai misericordioso. Mas de um Pai amoroso e misericordioso que confia em nós e que diz assim, ó, tá aqui o caminho, você precisa se colocar em marcha, você precisa caminhar, você precisa seguir para você chegar lá naquele ideal. Agora, o tempo que você vai levar para chegar lá, é você quem vai escolher a maneira, o modo, se você vai a pé, se você vai de carro. É igual quando a gente sai de casa para vir para o centro. Por exemplo, a gente sabe que a palestra é 10 horas. Se você deixa para sair 9h30, você vai chegar atrasado. Se você sai 9 horas, dependendo do lugar que você saia, você vai chegar um pouquinho pontual e vai estar aqui, vai receber as energias. Então, nosso ideal, o ideal de vida que Deus pensou para nós, sobretudo para que a gente lembre que Deus pensou para nós uma vida imortal, porque nós somos espíritos imortais e somos eternos, Deus pensou um ideal para a gente atingir. A forma como nós vamos atingir esse ideal, como nós vamos chegar de fato a ser feliz, é uma escolha nossa. A maneira que nós vamos escolher chegar lá é nossa. Sabendo que Deus nos coloca no caminho e Ele deixa a nós, né, o ritmo, a caminhada e o jeito, a gente tem que lembrar que nesse caminho nós vamos ter muitas dificuldades. E aí, a forma como nós vamos responder a essas dificuldades, somos nós quem vamos dizer. E aí Jesus, né, ele vem nos ensinar que quando nós nos enchemos de luz, o caminho ele se torna mais fácil.
Quando nós nos enchemos de luz e buscamos praticar aquilo que Jesus nos disse, o caminho se torna mais fácil. Emmanuel, mentor de Chico, lá no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer que Jesus, o Cristo, veio à Terra para ensinar aos homens o código de amor e de fraternidade a todos os corações. Então Jesus veio e deu o exemplo de como nós devemos ser, do que nós devemos fazer. Porque se nós buscamos nos assemelhar a Jesus em tudo aquilo que nós fazemos, esse caminho que nós vamos trilhar, que nós vamos caminhar para chegar de fato à felicidade, ao bem, à vida imortal, esse caminho vai se tornar melhor. E aí é muito interessante a gente olhar para Jesus, e aí eu gostaria de lembrar a vocês, e para a gente se lembrar também, que dentro desse exemplo de amor e de luz que Jesus nos dá, Jesus se apresenta para nós dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando alguns irmãos, quando falam que Jesus disse isso, quis dizer que Jesus quis se exaltar como alguém que ele não é. Só que, na verdade, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus se apresenta para nós como um exemplo. Um exemplo que nós podemos seguir. Claro que hoje, eu tenho certeza que nenhum de nós está na mesma altura de Jesus, porque todos nós temos, com certeza, muito o que melhorar. Mas eu gostaria que vocês refletissem da seguinte maneira, que nós refletíssemos da seguinte maneira. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis se colocar para nós como modelo ideal. Então, se a gente quiser ser bom e a gente quiser fazer o bem, Jesus é para nós um modelo perfeito. Já nos diz a questão 625 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, existe um modelo ideal pelo qual o homem pode se espelhar? Mais ou menos nessas palavras. E aí, os bons Espíritos respondem, Jesus, ele é o modelo. Então, Jesus é caminho porque ele é modelo para nós. Ele soube amar, ele soube renunciar às suas vontades, ele foi capaz de entregar a sua vida na cruz para mostrar aos outros que mesmo no momento da dor é possível perdoar e é possível amar. Então, para nós, Jesus é esse modelo, um modelo de amor. Ele é verdade porque tudo aquilo que Jesus falou, mostra a nós uma verdade que é imortal e imutável. A verdade de que Deus nos ama e que Deus cuida de nós. E que nós, quando nós tentamos olhar para Deus, nosso Pai, nosso Criador, através da fé que nós possuímos em nosso coração, nós entendemos de verdade a essência de Deus. E Ele é vida porque tudo aquilo que Jesus realiza, tudo aquilo que Jesus fala, tem força de transformação. Então, tudo aquilo que Jesus falou, não foi só uma mensagem otimista, não foi só uma mensagem de incentivo para dizer assim, você está passando pelo sofrimento, mas depois você vai melhorar. Não foi nesse sentido. Ajuda, mas não foi somente nesse sentido. Tudo aquilo que Jesus disse e Jesus fez tem uma força transformadora que transforma toda a nossa realidade. Por isso que nós dizemos que o seu Evangelho e os seus ensinamentos são vida. Sobretudo porque nós, quando vemos Jesus, escutamos seu Evangelho, nós buscamos praticar o Evangelho de Jesus, a gente percebe que nossa vida também se transforma. E aí, quando nós encontramos a Jesus de verdade e nós entendemos a sua mensagem, nós não continuamos os mesmos, porque começa em nós um processo de autoconhecimento, a gente começa a entender mais ainda quem a gente é, a entender o que é que a gente faz, como a gente age, como é o nosso pensamento, e aí a gente percebe vamos dizer assim, à luz daquilo que Jesus nos ensina e do modelo que Ele é para nós, o que é que nós precisamos fazer e nós precisamos melhorar mesmo, em nós mesmos. E aí nós somos hoje desafiados a olhar para nós, mas não como nós achamos que nós somos. Porque muitas vezes nós construímos uma imagem da gente também, A gente diz assim, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, quem gostar de mim gosta, quem não gostar se vire, ninguém é obrigado a me aceitar. E muitas vezes a gente vai criando todas essas desculpas, a gente vai criando todas essas máscaras, e aí quando a gente se depara de verdade com a gente mesmo, a gente vê que sempre a gente tem muito a melhorar.
E Jesus então vem para nos fazer enxergar que em nós há muito mais verdade do que propriamente aquelas desculpas ou mentiras que nós escolhemos para nós, como se fosse aquilo que nós somos. E aí, Jesus, sobretudo, quer nos recordar uma coisa, que nós, como filhos de Deus, nós somos espíritos imortais, que somos destinados à vida abundante, à vida plena. Vocês acham que tudo o que nós temos hoje aqui, tudo o que nós possuímos, é de verdade a vida que Deus pensou para nós? Tudo aquilo que nós possuímos e nós fazemos hoje, de fato, constitui a vida que Deus pensou para nós? Eu tenho certeza que não. Deus pensou em algo muito mais pleno, muito mais abundante, porque a vida verdadeira do Espírito que nós vamos viver quando nós formos de fato, ou nos tornarmos de fato espíritos perfeitos, será a vida desligada da matéria, do sofrimento, e nós seremos de fato espíritos muito evoluídos. E aí, o que acontece? Por que hoje a gente está conversando sobre segue-me tu? Porque nós somos convidados, a partir do que Jesus nos ensina a fazer, e não é por acaso que nós escutamos aquilo que Jesus nos ensina. Quando nós escutamos aquilo que Jesus nos ensina e nós aprendemos de verdade a fazer o que Ele fez, nós nos aperfeiçoamos, nos melhoramos e fazemos a vontade do Pai. É isso que acontece. E aí, eu gostaria de ler com vocês um trecho que eu acho sempre muito interessante quando eu leio, que é o trecho do Evangelho que está em João 22, 1 a 22. E diz o seguinte: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 de seus outros discípulos. Simão Pedro lhe disse: vou pescar. Então eles lhes disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera e Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes um peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 covados, vieram com o barco arrastando a rede com peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão, e Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco, arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, porque sabiam que era Jesus. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? Então ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus uma segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou a ele 3 vezes se ele o amava. Jesus então, olhando para Pedro, disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que João já estava seguindo Jesus. E aí Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e ele? Jesus então disse: que te importa tu? Segue-me.
E aí, então, Pedro entendeu o que Jesus estava querendo dizer e seguiu Jesus. Então, vamos entender aqui esse texto que eu narrei. Jesus apareceu para os discípulos na praia. Os discípulos tinham passado a noite tentando pescar, não conseguiram pegar nada. Quando Jesus apareceu e conversou com os discípulos foram lá, pescaram 153 peixes. Quando eles trouxeram os peixes para a praia, eles reconheceram que Jesus era aquele rapaz, aquele jovem que tinha aparecido. Pedro, quando reconheceu Jesus, escutou de Jesus 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? E aí, Pedro, nas 3 vezes respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na terceira vez, quando ficou triste porque Jesus tinha perguntado 3 vezes, Pedro se lembrou que 3 vezes, antes da crucificação, tinha negado que conhecia Jesus. E aí, Pedro responde na terceira vez: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. E aí, Pedro é convidado a Jesus para segui-lo. Vamos entender aqui alguns detalhes, porque o tempo passa voando, né? E a gente às vezes fala e se não der tempo, a gente não diz tudo, né? Mas vamos aqui a alguns detalhes. Pedro diz que vai pescar, os outros seguem. Muitas vezes nós nos colocamos a caminho, seguindo Jesus, só que nós muitas vezes não percebemos que nós fazemos de qualquer jeito. Dizemos que seguimos Jesus, dizemos que praticamos o seu evangelho, dizemos que fazemos o bem, mas quando muitas vezes percebemos, não estamos fazendo da maneira que deveríamos fazer. Então é sempre importante e fundamental a gente ver a forma como nós estamos testemunhando, vamos dizer assim, o evangelho de Jesus. Por quê? De pessoas que seguem Jesus, o mundo está cheio. Agora, seguir Jesus como Jesus precisa ser seguido, aí o número de pessoas que apresentam Jesus ao mundo de verdade fica mais reduzido, né? Ontem eu até disse lá em Lavras essa frase, mais uma vez perguntaram, foi grande, não foi, Leonara? Disse assim, perguntaram a Mahatma Gandhi, né? O que é que você acha de Jesus? E aí ele disse, disse assim, de forma simples: Jesus é um cara muito legal. Ele é até bonito o que ele fala. Mas quem suja, quem mancha Jesus são os seguidores dele. Então, nós estamos apresentando Jesus de verdade para as pessoas? Nós estamos apresentando essa verdade de que nós somos espíritos imortais, de que a vida não se acaba quando o corpo morre, e que nós respondemos por tudo aquilo que nós fazemos, e que nós não somos salvos necessariamente de uma vez, mas quando nós praticamos de verdade aquilo que Ele nos ensinou? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Jesus aparece, e aqui nós temos que lembrar um detalhe: após a morte, após a crucificação, antes de voltar para as esferas mais elevadas, Jesus apareceu algumas vezes para os discípulos. Quando Jesus apareceu em corpo perispiritual. É o que as outras religiões chamam de ressurreição. Jesus apareceu em corpo perispiritual e apresentou-se aos discípulos. O que é que Jesus queria fazer quando apareceu dessa maneira para os discípulos? Mostrar que o corpo pode se desfazer, mas o espírito permanece vivo, porque a vida é imortal. A vida não cessa no túmulo. Então, é igual diz lá no relato: quando Jesus morreu, de repente a pedra rolou. Então, a pedra, o sepulcro, não é capaz de segurar a vida. Temos que lembrar disso. Nós não morremos quando o corpo acaba, mas nosso espírito permanece vivo. E aí, Jesus aparece e pede a pesca. Quando Jesus realiza algum sinal, todo sinal que Jesus realiza, as curas, as desobsessões, os milagres, por exemplo, da multiplicação dos peixes e dos pães, quer nos trazer uma mensagem. Tudo aquilo que Jesus faz, tudo aquilo que Jesus diz, Ele não diz com pouca energia, vamos dizer assim. Ele usa muita energia para falar aquilo. É para dizer que tudo pode ser transformado quando você pensa e você tem fé. Quando você tem fé, você é capaz de transportar as montanhas, como já nos diz um outro texto, né? Então, Jesus, tudo aquilo que Jesus faz, Ele faz com abundância, porque Ele quer mostrar para nós que a vida que Deus tem para nós é uma vida em abundância.
Não é para a gente se contentar com isso aqui, com o agora, com o salário que a gente recebe, com a casa que a gente tem. Porque momentaneamente a gente tem isso. Mas do que adianta ter tudo isso se nosso espírito estar preso à terra sem ascender às esferas mais altas? É isso que a gente tem que refletir. Pedro então reconheceu Jesus e a gente pode fazer dois questionamentos. Nós estamos conseguindo enxergar Jesus, a força de Jesus, a presença de Jesus, da espiritualidade amiga, dos mensageiros de Deus no dia a dia, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa? Ou a gente se apega tanto ao sofrimento que fecha os olhos e não reconhece a presença da divindade em nosso meio? Porque se a gente se apega demais a ficar com a cabeça baixa, a gente vai sempre olhar para o chão e nunca vai perceber que a gente nasceu para ser grande, para ir para o alto, né? Para ir para o alto. Nós estamos conseguindo reconhecer Jesus no nosso dia a dia, e os outros conseguem reconhecer Jesus em nossas ações? Com o jeito que a gente age, que a gente fala com os outros, na forma como a gente interage com as outras pessoas. A gente está mostrando a nossa personalidade ou a personalidade de Jesus? É interessante a gente perguntar isso para a gente se iluminar, e assim buscar se esforçar para ser melhor. Jesus, quando pede aos discípulos para pescarem, eles pescam 153 peixes. O que é que significa dizer isso? Esse número é um número simbólico, porque representa todos aqueles que se tornarão discípulos de Jesus. Igual aquela história, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, não é verdade? Só que eu gostaria que a gente pensasse assim: muitos são os chamados, mas poucos são os que se dispõem a seguir a Jesus. Poucos são os que se dispõem a, de fato, testemunhar e pregar o Evangelho. Nós estamos nos colocando a caminho, tentando seguir Jesus, tentando nos aperfeiçoar para imitar Jesus e ser luz para as outras pessoas? A gente pode fazer esse questionamento, né? Então, se existem muitos chamados, é porque o trabalho é muito grande. A gente acha que nós sofremos, mas quando a gente olha para uma outra realidade, a gente vê que muitas vezes nossos problemas eles são mínimos, eles são pequenos. Porque tanto desencarnados como encarnados, há pessoas que sofrem muito mais do que nós. Sofrem muito mais do que nós. Então, quando a gente se coloca, e é interessante a gente pensar assim, eu não lembro se é na Bíblia que fala, não lembro onde é, mas eu já escutei uma vez dizerem assim, que quando a gente sai de casa para ajudar os irmãos e cuidar dos outros que precisam de ajuda, nós não estamos deixando os nossos sós. Porque Deus vai na nossa casa, visita nossos familiares e cuida deles. Porque Deus disse, né, que nós somos imagem e semelhança dele, que nós somos criados com amor, embora nós sejamos todos iguais, todos nós somos criados com amor. Então, se nós cuidamos daquele que é filho de Deus, porque também nós o somos, nós estamos cuidando, né, dos nossos irmãos que são filhos de Deus, assim como nós somos. Então, toda vez que nós abençoamos, toda vez que nós vamos ao encontro, nós cuidamos, nós ajudamos, a mesma energia, o mesmo amor, a mesma caridade que a gente faz, Deus derrama sobre nós. Então, seguir a Jesus é isso. É você fazer o bem para o outro, esquecendo-se de si, porque quando você esquece de você mesmo, há alguém que lembra de você e cuida de você. Então, Jesus, e aqui eu gostaria, já terminando a nossa reflexão, Jesus, e sempre me chamou muita atenção. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Simão, tu me amas? Essa passagem, esse texto é muito conhecido nosso, né? Porque a gente sabe que antes da crucificação, como eu tinha dito antes, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, né? Antes de Jesus ser crucificado. E aí, Jesus, ele meio que faz uma jogada com Pedro, né? Para Pedro cair na consciência dele e perceber o que ele tinha feito. Porque muitas vezes nós dizemos de boca, né? Dizemos que rezamos, dizemos que a gente faz o bem, dizemos que seguimos a Jesus, dizemos que praticamos o Evangelho. Mas e no nosso coração? E aí, o Evangelho, quando ele foi escrito em grego. Os gregos, né, quando isso a gente estuda em filosofia, eles dizem que para definir o amor existem 3 verbos. O verbo ágape, que diz
faz referência ao amor divino, ao amor da divindade. O verbo, a palavra, o termo eros, que diz respeito à sexualidade, e a palavra filia, que significa amizade. Por isso, filosofia, por exemplo, amor à sabedoria, filosofia. Né? Então, ágape, eros e filia. Quando Jesus pergunta a Pedro, né, Pedro, tu me amas? Quando Jesus pergunta isso, lá no texto grego, a gente vê Jesus usando a palavra agapao, que significa, Pedro, tu me amas com amor divino? Pedro não responde dessa maneira. Lá no texto diz que Pedro responde com um termo chamado fileó. Então Pedro diz para Jesus que ama Jesus não com amor divino, mas com amor de amigo. Existe uma diferença entre amor de amigo e amor de Deus, amor de amigo e amor de divindade? Eu consigo amar o outro como amigo ou como Deus me ama? A gente pode pensar nisso, né? E aí Pedro, nas duas primeiras vezes, ele responde assim, Senhor, sim, eu te amo. Só que é como se Pedro tivesse dito assim, Senhor, eu gosto de você. Eu gosto do que você me ensinou, eu gosto do que você disse. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus. Na segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde novamente, Senhor, eu gosto de você. Né? Eu lhe admiro, eu lhe aceito. Na terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E aí, Pedro, tu vai me amar de verdade ou tu vai só dizer que me ama? Né? Como se ele perguntasse isso. Pedro ficou triste porque lembrou da negação as 3 vezes, mas também conseguiu cair em si para perceber que a forma como Jesus precisava que Pedro desse a resposta não era uma resposta de amigo. Amigo está aqui, hoje a gente é, amanhã a gente pode não ser. A gente está ali na força, na energia, na coragem, unido, amanhã pode mudar. E aí, quando Pedro responde, Pedro diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí sim, Pedro responde, não somente com a boca, mas responde com o coração e com a mente. Aí ele diz assim, Senhor, eu te amo, de verdade. Eu aceito o que você me ensinou, eu aceito o que você fez na minha vida, eu aceito e entendo que o que você teve para mim, que você me ensinou, são palavras de verdade, e eu aceito aquilo que você me ensina. Então, vejam que a terceira resposta de Pedro foi uma resposta muito profunda, muito mais profunda, porque não foi só com a boca, mas foi com o coração e com a mente. Nós precisamos fazer isso, dizer que seguimos a Jesus com o coração e com a mente, não com emoção, porque a gente, por exemplo, a gente vai, a gente chora, a gente diz que está se sentindo bem, mas Jesus, ele é muito mais profundo do que isso. A lágrima corre e seca. Mas e a verdade? Você entende de verdade o que é que Jesus fez na nossa vida, vamos dizer assim? Então é nesse sentido que Pedro responde a terceira vez. E aí Jesus pede a Pedro para segui-lo 2 vezes. O interessante é que o texto nos apresenta 2 ações, 2 chamados e uma postura. Pedro precisou ser chamado a seguir. Então Pedro precisou tomar consciência de que Jesus precisava, vamos dizer assim, dele. Já foi diferente de João, porque João foi. Aí Pedro na terceira vez pergunta, e ele? O que é que vai acontecer com ele? Já que o Senhor disse que eu ia morrer, que eu ia fazer isso, que ia acontecer isso comigo. Jesus diz assim, o que te importa? Segue-me tu. Então nós precisamos entender isso. Para seguir a Jesus, nós temos o nosso próprio caminho, o nosso jeito de ser, o nosso pensamento, que precisam ser transformados, modificados, melhorados, e aí sim a gente precisa seguir a Jesus. Não importa como o outro segue a Jesus, não importa o modo como o outro responde ao chamado de Jesus. Quem precisa responder a Jesus é você e eu. Nós precisamos responder a esse chamado do nosso jeito. Existe um grande perigo, porque muitas vezes a gente encontra muitas desculpas. Eu estou doente, não vou hoje para o centro, não vou hoje para a palestra. Eu estou sentindo dor em tal lugar. Eu estou cansado. Eu passei a semana dessa maneira. Minha vida está assim, eu estou sem dinheiro, estou sem isso, estou sem aquilo. A gente encontra inúmeras desculpas para não responder ao chamado de Jesus. E Jesus fica lá assim, olhando para você,
né, literalmente falando, e esperando você, a sua boa vontade de você dizer, eu vou. Então não importa a forma como você está, não importa a sua história, não importa os seus problemas, não importa os seus sofrimentos, não importa a sua dificuldade. O que você precisa fazer é se colocar a caminho. Porque quando a gente caminha, a gente vai para frente. Quando a gente fica parado, a gente fica estacionado. E se a desculpa é problema, sofrimento, aqui tem uma sala, ali tem outra, aqui tem esse espaço, e está cheio de gente aqui que pode cuidar de você e seus problemas. O próprio Jesus, a espiritualidade amiga, estão aqui para cuidar de você. Então nós precisamos aprender o seguinte: nós precisamos nos colocar a caminho para seguir a Jesus e cumprir a missão que nos é confiada. Para terminar, nós não estamos no mundo por acaso, não estamos onde estamos por acaso. Nós temos uma missão e a gente precisa cumprir essa missão. Porque essa missão foi nos dada na maneira em que nós podíamos responder a essa missão. Nossa missão hoje, eu diria, né, diante desse mundo tão complicado, que literalmente parece estar de cabeça para baixo, é que nós não teremos mudanças nem transformações. Agora pensem assim, como eu dizia nesse instante, pensemos assim, nós dizemos que sofremos, mas há muito mais pessoas e muito mais gente que sofre, talvez até muito mais do que nós. Se os profetas não falarem, as pedras falarão. E aí nós vamos calar e perder a oportunidade de servir, de ajudar e assim se elevar e ser melhor. Não precisa você fazer coisas mirabolantes, não. Não precisa ser médium para trabalhar no centro espírita, não. Se você pegar a vassoura e varrer essa sala, você já está fazendo sua parte. Precisa ter outras e outras funções, não. Basta você vir. Servir a água. Assim, e isso, servir a água, já é um trabalho. Direção da porta. Exatamente. Tudo isso você está contribuindo. E lá na igreja de Lavras, eu não sei se essa frase é dele. Lá na igreja de Lavras, tem um padre lá que está sepultado, e na sepultura dele diz assim, uma frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não sei de quem é essa frase, só me chamou a atenção porque está lá no túmulo dele, né? Mas quem não vive para servir, não serve para viver. A gente pode pensar nisso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quando nós fizemos nossa primeira reunião mediúnica lá em Lavras, acho que foi, seu Zé Bruce disse assim: servir a Jesus não é uma obrigação, é uma honra. E a gente diz, é uma alegria, porque nos torna plenos e felizes. Então que a gente se coloque nesse caminho, seguindo a Jesus. Não vai ser fácil, mas não é impossível. A gente consegue ser feliz seguindo a Jesus. Então vamos seguir Jesus, nos colocar à disposição, servir, ajudar, para assim transformar o mundo com nossa luz e com o nosso amor. Que assim seja. Então, nós agradecemos fortemente pelas suas colocações. Seguir a Jesus é o seguir o Cristo, que está na nossa caminhada de cada um. E para fazer uma pausa nos nossos trabalhos, eu convido o Rafael para fazer a prece final por todos nós, guiando nessa caminhada às vezes. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, acalmando os espíritos, colocando essa boa vibração, visualizar a imagem do Mestre Jesus, agradecer por